eu chamar esse oitavo pedido de a última chance. Porque, meus irmãos, esse oitavo pedido será a esperança de nossos irmãos que rejeitaram agora. Esses irmãos que não aceitaram a verdade, que rejeitaram agora, não conseguiram, que não vão conseguir entrar no lugar preparado pelo nosso Pai, que ficaram nas grandes cidades, na grande tribulação, quando tudo começar. Então, esse oitavo pedido, meus irmãos, é a última chance. Esse oitavo pedido, da mesma maneira, esse oitavo pedido, meus irmãos, é que, da mesma maneira que quando o Messias veio para cá e derrubou, quando ele foi morto e derrubou o sangue dele na terra, quando o sangue do Messias caiu na terra, com isso foi pago o preço de sangue, meus irmãos, para que os 144 mil selados e as duas testemunhas viessem para cá. E para o Pai e para o Messias junto preparar um lugar para que todos os nossos irmãos saíssem das grandes cidades e fossem para o lugar preparado, guiado pelos nossos irmãos, os 144 mil selados. Então, que da mesma forma, quando esses dois homens, as duas testemunhas, estiverem nas cidades, meus irmãos, dando o testemunho delas, ensinando a verdade, quando completar 1.260 dias, e esses dois homens forem mortos, e o sangue desses homens, meus irmãos, dos nossos dois irmãos, caírem na terra, que todos os irmãos, todos, que conseguiram sobreviver, receberam o azeite das duas testemunhas, se arrependeram e não receberam a marca da besta, meus irmãos, que esses irmãos tenham a autorização para correr, meus irmãos, fugir para os lugares preparados pelo nosso Pai nas montanhas. Que esses irmãos que suportarem, que recebeu o azeite das testemunhas, porque as duas testemunhas vão estar ali, meus irmãos. E esses irmãos que ficarem e receberem o azeite e se arrependerem e suportarem durante 1.260 dias que não receberam a marca, que esses irmãos nossos tenham a permissão para entrar nesses lugares preparados pelo nosso Pai. E que eles possam correr, meus irmãos, quando o sangue delas caírem na terra, que todos os irmãos, aonde eles estiverem, eles podem fugir para o lugar preparado pelo nosso Pai. Somente quando as duas testemunhas morrerem, que o sangue delas caírem, esses irmãos vão ter autorização para ir para esses lugares. E que todos os nossos irmãos que estiverem nas montanhas, eles recebam esses nossos irmãos que se arrependeram e que suportaram os 1.260 dias, que os irmãos que estiverem nas montanhas possam receber esses nossos irmãos de braços abertos. Porque esses irmãos ficaram, meus irmãos, na grande tribulação, nas grandes cidades. E eles, meus irmãos, esses irmãos que vão receber o azeite, que se arrependeram, eles vão estar ali, irmãos, partindo o pão, fugindo de um lugar para o outro, partindo o pão com aqueles que não receberam a marca. E vai ser muito difícil, meus irmãos. E eles vão estar fugindo. Só que esses irmãos, de certa maneira, vai ajudar as duas testemunhas ali, porque as duas testemunhas
não vão conseguir chegar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, esses próprios irmãos que vão estar ali junto vão ajudar, fugindo de um lugar para o outro, vão ajudar a partir a verdade para os outros irmãos. E que quando essas duas testemunhas morrerem, meus irmãos, o sangue delas caírem na terra, esses irmãos ajuntem aqueles que lhes ensinaram e eles tenham autorização para entrar nesses lugares que o Pai preparou, que são nas montanhas. Os irmãos que ficarem, que ser, decapitados, né? Aceitou a verdade, recebeu o azeite, se arrependeu e aceitou a verdade, for decapitado, esses já estão salvos, meus irmãos. Mas os irmãos que sobreviverem, vou repetir, os irmãos que sobreviverem, que se arrependerem, recebeu o azeite das testemunhas e se arrependerem e não aceitou a marca, meus irmãos, eles têm a autorização para ir para esses lugares. E lá, meus irmãos, eles vão ter a proteção do nosso Pai, do nosso Messias e dos nossos irmãos 144 mil selados. E esse pedido, meus irmãos, mostra e demonstra o grande amor que o nosso Pai, o nosso Messias e os nossos irmãos que vieram aqui na terra e pagaram com sangue, meus irmãos. Pagaram com o sangue deles para que os irmãos sejam salvos, para que eles consigam serem a salvação, que eles consigam a salvação, mostrando que até o último momento, meus irmãos, o amor deles pelos nossos irmãos é grande. E esse 8º pedido, meus irmãos, vai ser a esperança desses irmãos. Então, vocês que estão ouvindo, vocês que estão acompanhando, os irmãos que puderem montar vídeos, meus irmãos, fazerem, compartilhar essa live, corta em pedacinhos, corta, espalha. É necessário que todos saibam desse 8º pedido, meus irmãos. Porque esse 8º pedido, meus irmãos, vai ser a esperança de nossos irmãos que forem teimosos e que rejeitaram a verdade agora e que ficarão nas grandes cidades, dos nossos irmãos que não vão conseguir entrar nos lugares preparados para o nosso Pai. Então, façam um vídeo, meus irmãos. Compartilhem isso. Porque esses irmãos que ouvirem isso e conseguirem sobreviver, meus irmãos, eles vão lembrar. O Pai, com certeza, o Pai, o Messias, vai dar um jeito de fazer eles lembrarem desse 8º pedido. E eles, meus irmãos, vão conseguir permanecer fugindo de um lugar para o outro e eles vão conseguir ir para o lugar preparado pelo nosso Pai.